Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 6 a 8. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Meus amados, o tema de hoje é Jesus, morte, reencarnação. Na sexta-feira, meus amados, nós vimos, meus queridos, que os eventos vivenciados por Jesus, de uma certa maneira, foi uma resposta para o inimigo, quando ele disse: Senhor, Deus e Pai, que seja feita a tua vontade. Uma resposta para o inimigo. Foi também uma resposta para os homens: perdoa-lhes, como aqueles que são carentes da redenção e do perdão de Deus. E também uma resposta para o Pai, quando ele disse: tetelestai, está tudo consumado. Agora, hoje nós vemos o tema Jesus, morte e reencarnação, como primeiramente uma resposta de Jesus para Jesus. Meus amados, a ressurreição de Cristo é, na verdade, uma homologação da verdade dos ensinos de Jesus, de tudo aquilo que ele ensinou, prometeu e profetizou. Como nós acabamos de ler, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Ele mesmo falou. Então, o domingo pela manhã, oh glória a Deus, é a homologação daquilo que ele pregou. Tim Keller, um famoso e respeitado teólogo e apologeta, ele diz: se Jesus ressuscitou dos mortos, então você tem que aceitar tudo o que ele disse. Se ele não ressuscitou dos mortos, por que se preocupar com seus ensinos? A questão é que tudo está interligado. Quer você goste ou não goste dos seus ensinos, ele ressuscitou dos mortos. Aleluia. Então aqui nós vemos que a ressurreição é uma resposta de Jesus para Jesus. Quando ele diz em João capítulo 10, ele diz: por isso meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Aleluia. Eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Então Jesus, ele está aqui dando uma resposta através da ressurreição para si mesmo. Em segundo lugar, é a resposta de Jesus para a morte. É verdade, aquilo que o primeiro Adão realizou e fez contra toda a raça humana ao cair, na hora em que ele ativou a morte, foi necessário então Deus preparar o plano para o último Adão, Jesus Cristo de Nazaré. E o túmulo vazio, meus amados, é uma resposta para a morte. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa é a maneira de Jesus colocar a situação, a sua relação com a morte. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele tem a sua maneira de colocar, e eu acho muito interessante quando diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É quase que a atitude paulina de zombaria contra a morte. Cadê o teu ferrão, morte? O aguilhão da morte, o ferrão da morte é o pecado, mas em Cristo Jesus não havia pecado. Ele tinha nele a santificação plena, completa. O pecado não teve como ferrar e trazer morte ao mestre. Então Paulo pergunta: onde está o teu aguilhão? O meu Senhor triunfou, não é? A vitória de Cristo ressurreto é também a nossa vitória, porque ele é a primícia. Então, meus amados, é o próprio apóstolo na expectativa, falando na expectativa de uma esperança da ressurreição. Ele diz: criei, por isso falei,
porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Que coisa tremenda. É uma resposta de Jesus para a morte. Jesus matou a morte com a sua morte. Isso é muito forte e poderoso. Agora, em último lugar, a ressurreição de Jesus também é uma resposta para a reencarnação. A reencarnação, meus amados, é um capítulo de crença de muitas religiões mundiais. O budismo, o hinduísmo, as religiões afro, as religiões espíritas. O espiritismo afirma que a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea precisa depurar-se, submetendo-se à prova de uma nova existência. Serão tantas reencarnações quanto necessário até que alcance esse estado de perfeição. Mas, meus amados, a ressurreição é justamente a pedra de toque que retrata a superioridade da fé cristã. Buda não ressuscitou, Maomé não ressuscitou, Confúcio não ressuscitou, mas Jesus ressuscitou. E aqui nós vamos crer e entender que a superioridade da fé cristã é tremenda. E este caminho paralelo chamado reencarnação é a negação da cruz e da ressurreição. É algo maligno, é um engano de espírito, de engano de Satanás para o homem. Na verdade é isso, e Pedro está falando assim, preste atenção o que a Bíblia diz na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. É Deus, é Jesus que nos aperfeiçoa. Não é a morte, não é a reencarnação, é Jesus. Agora, eu deixo essa palavra hoje. Saiba, meu amado, sexta-feira foi o dia da humilhação, do escárnio, do ultraje. A sexta-feira foi o dia, meus amados, do abatimento, da tristeza, do choro. Mas, meus amados, em Deus e em Cristo Jesus, nós entendemos que em pouco tempo a tristeza tornou-se riso, aleluia, que o choro tornou-se alegria, aleluia, e a humilhação se tornou a exaltação e glorificação do Senhor. Chegou o domingo, chegou a hora em que Ele não está aqui, mas ressuscitou, e chegou o tempo da exaltação daquele que foi humilhado. Que Deus, pois, nos abençoe. Esta é a palavra de hoje: Jesus, morte, reencarnação. Aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma reflexão Palavra de Vida. Dê uma olhadinha no nosso slide de fixação. Que Deus, pois, nos abençoe. Tenhamos um grande dia abençoado na presença do Senhor. Amém e graças a Deus.